Boa tarde a todos e todas. Gincana, faço parte da coordenação aqui da subsede da POS. E também do pessoal de São Bernardo do Campo, que está representado aqui na presença de muitos que já se apresentaram antes. E sempre bom lembrar que a escola pública não é só do professor e só do aluno, né? Ela pertence ao conjunto da sociedade. Mas, afinal, todos já foram alunos um dia, ensinados por algum professor. Isso tem a ver com um projeto de sociedade que busca ser mais inclusivo, dentro ainda desse parâmetro legalista, né? Algo que amplia a cidadania para todos e todas. E o Tarcísio de Freitas, a gente tem que falar objetivamente que é um projeto neofascista que está acontecendo aqui em São Paulo. É um projeto neofascista, com tudo que é de pior. As escolas cívico-militares são uma reprodução do que se fazia na Alemanha e na Itália fascista dos anos 20 e 30. É um projeto muito semelhante do ponto de vista operacional e ideológico. E a gente aqui em São Bernardo fez uma luta muito contundente contra isso. Conseguimos não deixar que nenhuma escola virasse cívico-militar, constranger diretor. Afinal de contas é o seguinte, né? Essa questão de perseguição, eu sou da seguinte postura: se for para entrar para a educação e a gente trabalhar com medo de diretor, é melhor ir buscar outra coisa. Não tem condição de trabalhar numa escola com medo de enfrentar a direção. Direção que vai e assedia diretor, que assedia professor, aluno, essa direção ela tem que ter medo das consequências que vai acontecer, seja na vida profissional dela, seja com a integridade dela. É isso mesmo que eu penso. Diretor que assedia, fala merda, tem que pagar pelo que falou, de uma forma ou de outra. Então, esse é o tom que tem que falar com eles. Porque a gente está lidando aqui com gente que atua como mercenário na educação. Gente que só está pensando em ascender ali profissionalmente, pensando no próprio, e cagar para onde vai a educação pública. Essa é a verdade. É o dono da escola, uma espécie de xerife. Né? Isso, uma espécie de milicianização da escola pública, que a gente está vendo aqui com o Tarcísio de Freitas. Então, a gente, enquanto educador, tem conseguido gastar um pouco a imagem do Tarcísio. Mas não é, claro, o professorado somente não vai conseguir mudar o cenário eleitoral. E não é só o cenário eleitoral, né? Mais importante até do que vencer ou não uma eleição, porque a gente sabe também que em São Paulo aqui a situação é muito difícil historicamente para as esquerdas. A questão é a gente conseguir colocar na rua um discurso, uma imagem, um conjunto de ideias e de consciência, de levar a consciência para a população de que está sendo destruída a escola pública, de tornar consenso na sociedade paulista que tem alguma coisa muito errada e que todo mundo vai pagar por isso, se isso aqui der certo. Então a questão é mais até médio prazo aqui, não só na eleição. A gente tem que lutar para tirar o Tarcísio, evidente, mas a gente tem que trabalhar para dizer, ó, a escola pública está sendo destruída. E aí, nesse sentido, eu sou até de uma opinião que a gente teria aqui nas subsedes do Grande ABC, deveria ter um fórum de subsedes aqui, porque a gente é uma região que tem uma identidade própria de luta, né? E é muito importante, claro, a gente sempre está na Paulista, a gente sempre está na República e tudo mais, mas eu penso que, de forma, e sem discriminar qualquer tipo de corrente política que esteja na frente da subsede, né? Acho que aqui a gente, na subsede de São Bernardo do Campo, liderado pela TDS pela Em Frente, a gente é coerente com o que a gente defende, inclusive a nível de partido político, ao qual a gente pertence, sendo parte dos setores mais combativos aí do PSOL, nacionalmente. A gente defende que as esquerdas precisam se unir dentro daquilo que é o objetivo comum para todos, que é, nesse momento, enfrentar a extrema-direita. Um balanço sobre a estratégia, sobre políticas específicas ou mesmo a postura em relação ao governo, a gente não quer discutir nesse momento também. E acho que cada um tem o seu absoluto direito de fazer a crítica e ter a postura que bem entender em relação ao governo. Né? Mas enquanto comitês de luta aqui, a gente precisa ter claro que avançamos num sentido. Avançamos para combater o projeto de extrema-direita neofascista aqui do Tarcísio de Freitas. E a gente tem lutado aqui na subsede de São Bernardo do Campo para agregar o maior número de grupos e de espaços de luta num eixo comum, uma plataforma comum de atuação de luta. Então,
portanto, novamente, sem discriminar qualquer grupo político que esteja com vontade, que esteja com disposição de fazer essa luta. Eu acho que aqui no ABC é muito necessário que exista um fórum de subsedes da POSP para fazer essa luta. Eu acho que a gente tem condição de fazer isso aí. É muito bom que a subsede de Santo André, Diadema, inclusive com o setor de oposição, estejam aqui. A gente vê que a gente acha que é muito necessário isso, e infelizmente reconheço, desde a chapa 1 nem sempre tem esse tipo de postura de ser aberto para a luta, setores que não estão ali compondo. Então a gente tem a nossa postura crítica dentro da chapa 1, a gente tem uma postura crítica em relação aos demais grupos, e isso faz parte, e isso não vai de forma alguma prejudicar a nossa busca por unidade. Eu defendo que a gente faça um fórum de lutas, um fórum de subsedes, que esses comitês consigam ter um espaço para gerir e propor políticas de forma unitária, para a gente conseguir avançar, e eu acredito que tem função, porque aqui a gente está falando aqui de subsedes que tem luta, né? Independente aí das divergências dos campos que a gente está, jamais pode deixar de se reconhecer a luta que os companheiros lá em Santo André fazem, por exemplo, que em Diadema a gente precisa estar fortalecendo lá também com todos os setores que compõem a subsede, tanto os setores da situação como da oposição. E aqui é a mesma coisa, a gente faz esse esforço. Vou continuar defendendo que a gente tire ações conjuntas a nível regional. Eu acho que é isso que a gente precisa aqui, porque, para concluir mesmo agora, o ABCDMRR tem identidade própria de luta e não é de hoje. Então isso é no conjunto da classe trabalhadora. E na educação não é diferente. A gente se notabiliza por sermos uma região que mobiliza muitas escolas. Dificilmente a gente vai ver uma outra região no estado que leva tanta gente para a rua, que leva tanta gente para a parede pública, que faz tanta discussão como nós fazemos. Obrigada.